Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possamos recolher a todos, agora sempre. A Inês me fez um convite para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre um assunto que, evidentemente, poderia se estender por meses de discussão. Mas nesses 50 minutos vamos tentar conversar um pouquinho sobre alguns tópicos. Vamos falar sobre a obsessão, sobre a desobsessão, assunto que, da minha parte, eu considero como sendo um dos, se não o assunto mais rico existente na doutrina espírita, porque é o único assunto em que você envolve necessariamente inúmeros outros assuntos sérios. A discussão da obsessão, inevitavelmente, você envolve fluidos, que se encontram no capítulo 14 de A Gênese. Na obsessão, inevitavelmente, você trata sobre reencarnação. Na obsessão, você trata sobre o perispírito. Na obsessão, você trata sobre desencarnação. Na obsessão, você trata sobre a enciclopédia psicológica de Joana de Ângeles. Na obsessão, envolve inevitavelmente o Evangelho de Jesus. Dificilmente existe algum outro item, algum outro tema da doutrina espírita que possa envolver tantos outros temas tão importantes quanto esses. Jesus sempre tem apresentado a todos, indistintamente, em todos os tempos, apresentações e observações libertadoras, sempre no sentido de proporcionar o fortalecimento do ser, em razão das inevitáveis jornadas constantes com as quais haverá de se envolver. Todas as jornadas que proporcionam o fortalecimento, o ânimo, a perseverança do ser perante o desenvolvimento em si próprio. O processo da criação ele se encontra existente em todas as áreas do universo, em todas as partes do universo. Na consideração de Deus, se formos observar a primeira e a segunda questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. E na segunda questão, pergunta sobre a questão o fato da infinidade. E os Espíritos respondem que Deus esteve sempre, em todos os instantes, de todos os tempos, e o infinito, ele faz uma interpretação daquilo que não tem começo, daquilo que não tem fim. Logo, o universo é infinito. E se Deus em todos os instantes continua sempre operando, constituindo, então há que se interpretar toda a gama de planetas existentes, de modo a Jesus dizer que na casa de meu pai há muitas moradas, e naturalmente, por existir várias moradas, elas foram constituídas para habitar seres. Envolve que no processo natural de evolução, determinadas moradas vão passando por um processo de alteração, e nesse processo de alteração, muitos são os espíritos que não conseguem acompanhar o desenvolvimento da mudança da casa. E por não conseguirem acompanhar o processo de desenvolvimento e de mudança da casa, passam então a não oferecer mais condições emocionais e espirituais de se manterem na casa que foi reformada. Esse é o princípio básico
daquilo que se interpreta uma mudança de expiação e prova para um mundo de regeneração. Mas o problema é que, da mesma forma que às vezes você na sua empresa é demitido, ou alguém foi demitido, sempre se busca encontrar um bode expiatório pelo fato de você não mais poder permanecer na empresa. Se você não pode mais permanecer numa determinada localidade, sempre vai se buscar um bode expiatório. Dificilmente alguém vai olhar para dentro de si próprio e dizer o seguinte: não, aqui foi o ponto em que eu incorri no deslize, aqui foi o ponto em que me equivoquei, onde passei então a não me oferecer mais em condições de estar, de operar em tal localidade. Então, em todas as situações, existe sempre um porquê, e o porquê é individual. Quando alguém passa a não ter condições mais de permanecer em uma determinada localidade, tem-se o costume de dizer que o culpado foi o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo fato de ele não mais haver poder permanecer. E naturalmente envolvido com a maneira equivocada de pensar, de intencionar e de agir, para querer jogar nas costas de Jesus a culpa pelo fato de ele não mais poder permanecer em tal planeta, é um passo. Então, o que não se consegue interpretar é o seguinte: que na questão moral na qual nos encontramos envolvidos com a necessidade de um corpo orgânico, há necessidade então de alguém que faça a relação entre o espírito, que é sutil, inapreensível, e o corpo físico orgânico, que é palpável, que é tocável. Você tem que ter alguém que faça a relação entre o espírito e o corpo orgânico, e quem faz essa relação é o perispírito. O perispírito é um instrumento que não é meramente um instrumento de ligação entre o espírito e o corpo físico, mas é alguém que se auto-mantém energeticamente para que seja possível reproduzir no corpo físico a atividade no corpo físico existente. O perispírito é o responsável por transferir aquilo que o espírito sente, aquilo que o espírito quer. É o responsável por, primeiro, apresentar a estrutura definida daquilo que se interpretará posteriormente como sendo o corpo físico. O que você tem no seu corpo físico, primeiro você tem no perispírito. E, naturalmente, em razão da situação moral na qual nos encontramos, tendo a necessidade ainda de um corpo orgânico, então este perispírito, ele se mantém energeticamente em razão de energias físicas existentes no planeta no qual ele se encontra. Então, no frigir dos ovos, o que está acontecendo é o seguinte: que o local no qual você se encontra é proporcional à capacidade que o perispírito tenha de absorver energeticamente aquilo que o planeta lhe transmita para que ele possa se manter existente. Obviamente, se um planeta passa de expiação e prova para regeneração e num determinado instante o ambiente muda, é a mesma coisa de você pegar e interpretar o seguinte: que você pega um Boeing aqui em Cumbica indo para Paris, esse Boeing vai atingir velocidade com altitude de cruzeiro. Em altitude de cruzeiro ele vai estar a 36.000, 40.000 metros de altura. Você consegue respirar numa altura dessa? Não. Se você não consegue respirar numa altura dessas, naturalmente você tem que encontrar o quê? Um ambiente onde você possa respirar. Quem moralmente, emocionalmente passou a não ter condições de estar num planeta que mudou de expiação e prova para regeneração, é a mesma coisa que você interpretar alguém que não consiga mais respirar o ar, que se tornou mais rarefeito em razão da mudança da maneira de pensar, em razão da mudança da maneira de interagir, em razão da mudança da maneira de se apresentar. Equivocadamente, é como se você pudesse interpretar uma fruta que estragou na tua fruteira e onde, se você não a retirar, todas as outras frutas vão crescer. No caso de alguém que não pode mais permanecer nesse planeta, não é que ele foi retirado, não é que ele foi enxotado de lá, não é que Jesus disse para ele que ele obrigatoriamente teria que sair de lá.
energeticamente o perispírito dele para se manter constituído, busca naturalmente uma outra localidade. E se a maneira de pensar dele ainda é mais equivocada, obviamente ele vai buscar uma localidade mais primitiva, uma localidade mais densa, uma localidade mais compactada. Então não é Jesus o culpado pelo fato de ele ter saído de onde estava. Ele se auto-retirou. Mas evidentemente que quando se apresenta numa outra localidade que ele interpreta como sendo mais primitiva, o processo da revolta se dá, o ódio aumenta e na cabeça dele a culpa pelo fato de ele se encontrar existente, provido numa localidade mais primitiva, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Então na cabeça dele vai começar a existir qual tipo de pensamento? O que eu puder fazer para atrapalhar o trabalho desse cara, a quem chamam de cordeiro, eu vou fazer. Então, obviamente, que quaisquer situações em que você interprete que um planeta está passando situação imprópria para regeneração e alguém saiu de lá e não pôde mais lá permanecer, no mínimo você deve interpretar que ele já se encontra envolvido com um determinado nível de intelectualidade tal, cujo nível de intelectualidade tal permite com que, num local mais primitivo, ele se apresente como sendo bambambam, que conhece muitas coisas que aqueles que se encontram nessa localidade não conhecem. E se isso estiver ocorrendo, então, há que se interpretar que, se os egípcios já sabiam sobre mediunidade, se os egípcios já sabiam sobre o processo de reencarnatório, se os egípcios já sabiam sobre a existência do mundo espiritual, se o egípcio, como se encontra, acredito eu que no final do livro 3º ou do 4º do livro dos Espíritos, envolveu-se com a metempsicose, e a metempsicose apresenta o quê? A revolta do egípcio por manter lembranças da localidade da qual se encontrava, que era muito mais elevada da qual se encontra agora, e ele, observando a repugnância do seu corpo físico, então estrutura a imagem do quê? Da cabeça de um animal e o resto do corpo como sendo do homem, que é a visão do Minotauro. Se o egípcio aqui consegue interpretar isso, você tem que interpretar então espíritos extremamente antigos existentes aqui. E se equivocadamente no seio espírita, entre os espíritas, há uma interpretação equivocada de que gente antiga aqui veio de Capela, você pega Capela e multiplica isso por umas 10, 20, 100 vezes e você vai interpretar gente muito mais antiga de Capela que se encontra aqui ainda. E no envolvimento espiritual no qual o planeta se encontra. Então, quando se fala de obsessão, é fundamental que se interprete o seguinte: não há a possibilidade de uma mera observação pessoal e uma mera observação íntima, buscando acreditar que alguém individualmente te persegue. Isso seria uma visão extremamente inocente do processo. Extremamente inocente do processo. Porque quando se trata sobre obsessão, há que se interpretar uma cadeia, há que se interpretar uma estrutura, onde alguém que se autoproclame obsessor, sem que o perceba, é alguém que emocionalmente se encontra vinculado e dominado por alguém que conheça mais do que ele. E que, por sua vez, se apresenta em razão das vulnerabilidades emocionais daquele que se apresenta neste instante obsedado por ele. Então, Joana de Ângeles ela é extremamente importante para nós na interpretação das questões obsessivas, porque quando traça toda uma estrutura das questões psicológicas internas do ser, quando avalizando o Carl Gustav Jung na observação do inconsciente profundo, então estabelece uma estrutura na qual todos nós, desde que fomos criados simples e ignorantes, mantemos registros
de tudo aquilo pelo qual tenhamos passado, vivenciado e sentido, desde que fomos criados simples e ignorantes. Então, quando se fala de uma questão ambiental, está se falando então do quê? Que o ambiente transfere para o ser impressões, e essas impressões são recolhidas na estrutura interna emocional do ser, tida e interpretada como inconsciente profundo. E todas as coisas com as quais você tenha se envolvido um dia, inevitavelmente estão armazenadas na forma de imagem e na forma de memória. Partindo-se do princípio que o espírito é aquele que se encontra envolvido num processo de crescimento e de evolução, onde, para que isso ocorra, inevitavelmente há a necessidade das questões reencarnatórias. E dentro da questão reencarnatória, então, há que se interpretar os momentos inúmeros de ignorância na qual o ser esteve envolvido, há que se interpretar que tal ignorância te impediu de uma análise mais clara das questões optativas e das questões decisivas. De modo que há que se interpretar que o impositivo físico, a impressão da matéria, a impressão de uma estrutura física te chamou muito mais a atenção por você se encontrar também provido de algo proporcional, que é o corpo orgânico e o corpo físico. Um corpo orgânico proporcionalmente ao planeta físico. E pela ignorância na qual se encontrava, então, as interpretações ambientais que foram muito mais importantes do que a possibilidade de você se interpretar internamente como espírito. E se todo o espírito, para que possa crescer, para que possa evoluir, teve que passar pelas mais variadas experiências, então determinadas experiências envolvidas com a opulência física, com a opulência econômica, com a opulência do poder transitório, nos proporcionou então sensações ilusórias, sensações equivocadas, de modo a se interpretar que você podia mais do que o outro, de que você era mais do que o outro, de que você tinha condições de se apresentar de maneira diferente do que o outro, porque o outro sempre se apresentava ínfimo e menor a você. Costuma-se dizer na gíria que quem é pedra esquece, mas quem é vidraça nunca se esquece. E naturalmente, em razão de determinadas apresentações de cunho vaidoso, de cunho orgulhoso, acabou se proporcionando então a alguém determinadas impressões que ele não esqueceu, determinadas impressões que lhe doeram absurdamente, e cuja dor, por algum motivo, ele não quis se desfazer. Então estas impressões, elas ficam fortes no inconsciente profundo, por parte daquele que recebeu e não consegue perdoar, mas ficam muito mais fortes do inconsciente profundo por parte de quem as originou. Quem agride sofre mais do que quem foi agredido, por mais que não se queira interpretar isso, por uma questão estrutural. Quando constituídos simples e ignorantes, já fomos concebidos, criados, constituídos em cima de um instrumento chamado Imago-Dei, imagem de Deus, o arquétipo primordial, que te proporciona a interpretação da criação e do equilíbrio da criação. Por isso que, inevitavelmente, quaisquer um de nós vai caminhar sobre as águas, por isso que é uma estupidez julgar ou criticar a quem quer que seja, porque no frigir dos ovos, num determinado instante, todos nós estaremos fazendo igual ou melhor do que Jesus fez um dia, em razão do processo evolutivo que é natural. E ele é natural por quê? Porque você já se encontra provido de uma estrutura chamada Imago-Dei, que te baliza para a interpretação inquestionável de uma coisa chamada bondade e de uma coisa chamada beleza. Então, quaisquer decisões e opções equivocadas que você venha a tomar num determinado instante, a partir de um determinado momento em que você se encontra um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, essas imagens, então, elas entram em conflito com o posicionamento do Imago-Dei, que te rotula, que te estabelece um roteiro voltado para a interpretação da bondade e a interpretação da beleza. Quando você observa o que fez, assume o que fez, em razão de se abrir um pouco mais para essa estrutura vivente dentro de você, isso entra em conflito com isso. E quando o conflito se dá, a culpa se estabelece. Então, Kardec é muito claro ao dizer o seguinte: não existe obsessão sem que o hospedeiro permita.
Não há a mínima possibilidade, não há a mínima possibilidade de alguém te afetar emocionalmente sem que primeiro você permita. Se você não permitir, não tem como o cara te afetar. E não tem como o cara te afetar em razão do quê? Das diferenças de frequências. Das diferenças de frequências. Então já vai ficando claro para nós do porquê Jesus tomava cuidado de num determinado instante apresentar o quê? O sermão da montanha. Vai ficando extremamente claro para nós do porquê de Jesus num determinado instante tratar sobre as bem-aventuranças. Porque são medidas cautelares, são medidas de segurança, são medidas de resistência, são medidas que envolvem fortalecimento, ânimo e perseverança, que te proporcionam então a possibilidade de você se manter desconectado das frequências que te tentam chamar a atenção para estabelecer níveis de igualdade, cujo nível de igualdade acaba permitindo a afetação de terceiros sobre você. E a afetação de terceiros sobre você haverá de se dar por uma questão básica: a culpa que você mantém dentro de si. Então, se nós formos observar através das doenças emocionais, tidas como sendo emocionais, nós vamos observar determinadas situações em que claramente, nitidamente, você observa a interferência de um agente espiritual envolvido naquilo que a ciência simplesmente chamaria de doença. Se nós analisarmos, por exemplo, uma doença chamada TOC, transtorno obsessivo compulsivo, Joana de Ângeles ela faz 3 divisões em cima dessa doença, como também faz 3 divisões em cima de uma doença chamada esquizofrenia. E para nós espíritas, no estudo profundo das doenças, na pesquisa profunda das doenças emocionais, há necessidade então de nós as observarmos como sendo crescentes. Então você parte, por exemplo, de um transtorno puerperal, doença pós-parto, transtorno pós-parto, e você vai subindo para outras doenças. Não é? E na subida para outras doenças, por exemplo, numa escala, você, num determinado instante, vai atingir as questões do transtorno obsessivo compulsivo, você vai atingir questões referentes à esquizofrenia, você vai atingir questões referentes à histeria, ao autismo, num processo contínuo, onde há a interpretação do quê? Do fato de elas terem se intensificado e mudado de patamar, mudado de degrau. A cada vez que elas mudam de degrau, em razão da intensificação, você tem então uma nova nomenclatura para a doença. E nas questões do transtorno obsessivo compulsivo, a Joana de Ângeles ela divide o pensamento compulsivo, atividade compulsiva, e a terceira parte, que é a mais profunda, mais densa e mais perigosa, chamada caráter obsessivo. E no caráter obsessivo, dentro do TOC, algumas coisas necessitam ser observadas. Há necessidade de você observar em Freud as questões da neurose, principalmente no livro 17 do Freud, chamado O Homem e os Lobos. Há necessidade de nós observarmos uma doença chamada síndrome de La Tourette. E essa doença chamada síndrome de La Tourette é aquela que imprime em alguém aquilo que erroneamente chamamos de tiques nervosos. A pessoa ela não tem um tique nervoso, ela é impelida a se apresentar de uma determinada forma escandalosa, que gera constrangimento. E em gerando constrangimento, vai afetando emocionalmente cada vez mais a este alguém. Dentro do transtorno obsessivo compulsivo e dentro da síndrome de La Tourette, nós vamos encontrar outras doenças e outras síndromes, né? Doença de Rasmussen, nós vamos interpretar agora a Alzheimer, nós vamos encontrar várias doenças, e onde dentro dessas doenças nós vamos tratar sobre as questões epiléticas. E na questão epilética,
você vai poder observar alguma coisa ocorrendo, tanto via questões nervosas e via questões obsessivas. Nas questões nervosas, nós vamos interpretar então o seguinte: algo que deveria encontrar-se corretamente lido e por algum determinado motivo, emocionalmente, você se desequilibra. Quando você se desequilibra na mente, na emoção, o perispírito capta na região encefálica, e quando o perispírito capta na região encefálica, ele gera lesão nessa área. E quando você reencarna, a lesão existente na parte encefálica do perispírito é transferida para a parte encefálica do corpo físico. E a doença se manifesta num determinado instante em razão do desequilíbrio neurológico. Se você trouxer à baila nas questões epiléticas a ação obsessiva, você simplesmente poderá interpretar algo do tipo: alguém que se encontra com uma culpa no inconsciente profundo em razão da assunção daquilo que fez, cujas imagens que hoje ele consegue interpretar como tendo sido extremamente constrangedoras para ele em razão daquilo que ele fez a alguém, não conseguindo se desvencilhar disso, porque as questões reencarnatórias ainda não se apresentaram como oportunidade de refazimento, ou ele as renegou, não as aproveitando pela possibilidade do processo reencarnatório reunir novamente agressor e agredido, então as imagens encontram-se no inconsciente profundo. A vítima do passado que não perdoou encontra-se mentalmente, emocionalmente vinculado àquele que agrediu. Porque agressor e agredido permanecem vinculados enquanto uma das partes não gere o perdão e, por conseguinte, o esquecimento e a anulação do fato. Se você não perdoou durante a vigência física, se não conseguiu entender o que Jesus dizia, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. O estás a caminho apresentado por Jesus é encontrar-se na vigência física. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ambos encontram-se envolvidos nas mesmas situações corpóreas, envolvidos com as mesmas oportunidades, para que mal maior não se venha a dar depois. E o mal maior que não se venha a dar depois que Jesus diz é quando você então perde o corpo físico, limitador das memórias e das imagens, encontrando-se desencarnado em espírito e perispírito, a linha histórica se amplia, se abre à tua frente, e você passa então a ter condições de recordar o que fez, para quem fez, e a visão sobre quem você esteve envolvido, com quem você esteve envolvido no processo reencarnatório que passou, onde você interpreta que foi o mesmo a quem você agrediu e que prometeu se reconciliar com ele, e lembra-se de que não fez nada disso, e o remorso pode te atingir profundamente, fazendo com que você mergulhe em desequilíbrios emocionais maiores. Então Jesus já te avisava sobre isso na época. E como isso não foi feito, então o que acontece? Agredido e agressor continuam se vinculados por uma ponte magnética física, fazendo com que um não liberte o outro. É óbvio. O encarnado não se lembra mais do que fez, porque o corpo físico gera níveis de resistência e de proteção. Mas o desencarnado, ele está com a mente totalmente aberta e o histórico está aberto. E o que está ocorrendo? Buscando proporcionar níveis de constrangimento, ele se aproxima de quem está encarnado. E o problema, então, aí envolve a questão da Gênese, né? No capítulo 14, sobre os fluidos, sobre a questão do perispírito. O perispírito é o quê? Plástico, elástico e expansível. E se ele é plástico, elástico e expansível, independentemente da localidade em que alguém esteja, isso pode se expandir. Quando se expande, se funde com o perispírito do outro. E pelo fato do perispírito ser fluídico, fluido com fluido se compenetra, se envolve, se estabelece, e nessa situação o que ocorre?
A apresentação do outro gera um impositivo no inconsciente profundo, resgatando determinadas memórias e imagens. E como essas imagens e memórias são muito profundas, muito densas e muito constrangedoras, a estrutura nervosa não aguenta o teor e a densidade energética gerada pela emoção, e o cara se autodesliga através das convulsões que é plebiscita. Então, nós teríamos uma interpretação da apresentação do obsessor gerando problemáticas na estrutura emocional, mental e orgânica desse instante pela proximidade. Haveremos de observar em Sexo e Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda uma determinada situação em que o padre, que é tido como... Quem gosta de criancinha? Pedófilo. O padre é pedófilo. Mas só que em existências anteriores, não é, ele proporcionou um mal-estar imenso a alguém, porque esse padre que é homem hoje era mulher no passado, dona de um bordel chiquíssimo, onde Napoleão Bonaparte e seus generais frequentavam. E nesse bordel foi entregue uma criança, cujo pai pediu, pelo amor de Deus, implorou para que aquela criança não fosse colocada lá para servir aos outros pedófilos. E essa dona desse bordel faz isso e manda expulsar o pai. Esse cara nunca mais esqueceu dessa mulher. Essa mulher no passado reencarna depois, posteriormente, na forma de um homem. Tem, inevitavelmente, a parte sexual afetada em razão das problemáticas emocionais e mentais que traz, e ele busca, então, fugir da problemática interna que carrega, adentrando a um convento e se transformando em padre, mas, obviamente, não conseguindo segurar as tendências que possui. E esse pai do passado, ele, acompanhando, então, a este padre, gera um efeito fluídico absurdo, porque o ódio que ele tem pelo padre, que é a dona do bordel do passado, é tão grande, que num determinado instante, ele mentalmente constitui um chicote, cria um chicote, e começa então a chicotear o padre que está encarnado. Ele, desencarnado em espírito e perispírito, fluidicamente cria, constitui um chicote e começa a dar chicotadas no padre que está encarnado. Esse padre, então, começa a apanhar tanto, fluidicamente, em razão das observações energéticas apresentadas pelo chamado obsessor, que num determinado instante, pelas questões de serem fluídicas, ou o corpo físico ser de origem fluídica, ou perispírito ser de origem fluídica, obviamente, ambos se interpenetram e ele passa a se ressentir da observação e uma formação fluídica, e ele começa a se cansar, vai se cansando, não consegue entender porque tal cansaço começa a abatê-lo, sem que ele tenha feito absolutamente nada, ele vai se cansando, pega no sono. Quando se desvincula da estrutura física através do perispírito e espírito, quem está com ele e o agarra pelo pescoço e o carrega como se fosse um animalzinho? O chamado obsessor. Então, a pergunta que não quer calar: quem sofre mais, o obsessor ou o obsidiado? Obsidiado, desculpa. Quem sofre mais? Quem obsedia ou quem é obsedado? É óbvio que é o obsessor. É óbvio que é o obsessor. Mas aos nossos olhos de vítimas, achamos que é obsedado. A vítima. Não é? Porque aos nossos olhos nós nos esquecemos do que fomos, ou melhor, não queremos considerar o que fomos, não queremos considerar o que fizemos, não queremos considerar, não vou nem dizer as possibilidades, o fato de termos nos equivocado e de termos proporcionado mal-estar a alguém.
E principalmente nos esquecemos de que determinados momentos e situações com as quais nos encontramos envolvidos neste instante é mero reflexo de uma situação causal gerada por nós mesmos lá atrás. E a parte pior e mais difícil de ser interpretada, que nos encontramos agregados, envolvidos, acolhidos por uma casa espírita, que se encontra envolvido com a causa espírita, exatamente em razão dos grandes enganos, equívocos e ilusões com as quais temos nos envolvido no passado. Nenhum de nós dentro da casa espírita é santo. Nenhum de nós dentro da casa espírita é santo. Entre todos nós aqui presentes, tem de tudo. Tem de tudo. E a questão mediúnica, ela se faz extremamente importante de ser interpretada, porque, obviamente, a questão mediúnica ela não envolve apenas o médium de psicofonia. A questão mediúnica ela não envolve apenas o médium intuitivo que atende o espírito através do médium de psicofonia. A questão mediúnica envolve a casa como um todo e todas as pessoas que se encontram operando na casa. Todos são médiuns. Em potencial, todos desenvolvidos alguns. E parte-se do princípio do seguinte, que a estrutura mediúnica e o instrumento mediúnico, ele nada mais é do que um instrumento que te foi proporcionado momentaneamente para que seja possível envolver e conquistar, ou envolver e reconquistar aquele que você perdeu no dia que ficou lá atrás. Então, quando a reunião de desobsessão, é fundamental a necessidade de nós interpretarmos o que se encontra vigente, o que se encontra ocorrendo, porque a questão da desobsessão, ela acaba perfazendo a necessidade de nós observarmos que depois de muito tempo, foi possível, depois de muito trabalho por parte dos amigos espirituais, conduzir alguém àquela casa, àquele núcleo sério, para que seja possível o estabelecimento de uma conversa com alguém do qual, às vezes, ou na maior parte das vezes, ou 99,9% das vezes, o médium não consegue se lembrar sobre quem é que se apresenta naquele instante, mas inevitavelmente reconhecido por aquele que se encontra desencarnado e que naquele instante se apresenta. E que se nós interpretarmos na observação que se possa ter de tudo funcionando redondinho, a gente sabe que não é assim que funciona, mas na hipótese de tudo se dar da melhor forma possível, nós interpretaremos então o fato de que este médium, para se encontrar médium, é porque inevitavelmente tem buscado se esforçar imensamente para se domar, tem se esforçado intimamente para se apresentar para si próprio melhor do que se apresentava anteriormente, ou seja, os novos interesses, as novas buscas e as novas apresentações têm sido por parte deste médium o interesse, a busca e a preocupação no estabelecimento da manutenção daquilo que a duras penas foi alcançado até aqui. A observação por parte deste médium do exercício e do interesse
em se apresentar envolvido e proporcional às solicitações e apresentações feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A observação deste médium que da sua parte não há interesse nenhum em se tornar santo, porque santos não existem, santos não se encontram apresentados, nem apresentamos, mas sim que existe um desejo íntimo de se buscar, sentir e se apresentar um pouco melhor. Então, só há a possibilidade de envolver e conquistar a alguém que não nos perdoou e que, por benefício do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, é conduzido um dia a uma reunião de desobsessão, se nos apresentarmos extremamente sinceros perante as buscas, perante a apresentação e perante o trato. Porque o problema da mediunidade não é condizente à apresentação em si. A questão da mediunidade não é condizente à estrutura na qual se apresenta, mas sim como sendo o veículo apresentador e condutor das estruturas sinceras que são emanadas do pensar, do sentir e que naturalmente se apresentam ao meio como sendo estruturas físicas chamadas doação. E cuja doação, por ser fluídica, é observada, absorvida e sentida na forma de sensação por parte do espírito que se encontra nessa situação mais doente do que nós, algozes do passado, agressores do passado, desestruturadores do passado. Então, se ele se ressentir dessa estrutura sincera, é onde então passamos a ter nas reuniões de desobsessão a observação de alguém que se apresenta um pouco mais ameno, que se apresenta um pouco mais aberto a interpretar aquilo que verdadeiramente está sendo oferecido, aquilo que sentidamente está sendo oferecido, na estrutura que se tenha de que sofro contigo na tua dor, sofro contigo no teu sofrimento, apenas não chorarei com você. Porque se eu chorar e você chorar, ninguém faz o serviço. Então, por parte do médium que se encontra na casa espírita, o momento é de decisão e o momento é de aproveitamento da oportunidade que nos tem sido concedida, principalmente pelo fato da literatura séria, através de médiuns sérios, estarem nos apresentando um momento de transição, um momento de mudança, e onde, nas reuniões de desobsessão de várias casas, não muitas, de várias casas, não muitas, há a apresentação daqueles que muito antigos no planeta, extremamente conhecedores das estruturas fluídicas do magnetismo, cujas estruturas fluídicas do magnetismo lhes proporcionam o conhecimento profundo de uma estrutura chamada hipnose, tem estado à frente de comandos, tem estado à frente de líderes, tem estado à frente de todos aqueles que, por medo, lhes tem então apresentado todo o processo de submissão, todo o processo escravocrata, onde tem realizado em razão das imposições hipnóticas que tem gerado medo, que tem gerado desconforto e impedido a possibilidade de se pensar de maneira diferente ao ponto de se tornarem libertários e libertos de si próprios. Estas são as situações nas quais tem existido todo um trabalho imenso por parte de espíritos extremamente elevados, como Maria, que através do seu imenso amor tem ido às profundezas
como Maria, através do seu imenso amor, acompanhada de todos aqueles que se encontram trabalhando com ela, tem buscado recolher aqueles que se esconderam, tem buscado socorrer aqueles que se transformaram através das questões da zoantropia, tem buscado recolher e trazer às reuniões de desobsessão complexas, porque se trata de um processo de obsessão complexa. Uma coisa é uma obsessãozinha vagabunda, uma outra coisa é uma obsessão complexa. E na obsessão complexa, você está falando de alguém que se encontra extremamente afetado emocionalmente, onde todas essas escalas que cientificamente nesse instante têm apresentado nomenclaturas diferentes de doença, já os atingiu profundamente, sem que tenham se dado conta do que tem ocorrido. Então, Maria, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, todos têm operado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único capaz de andar, de caminhar pelas mais profundas regiões, sem ser questionado, sem ser em nenhum momento interpelado, em razão da sua imensa autoridade moral. E todo aquele que opera em nome do nosso Senhor Jesus Cristo tem se envolvido e se apresentado em razão da autoridade moral que carrega, pelo fato do respeito e da responsabilidade de operar em seu nome, e como tal é respeitado como tal. Então, meus amigos, envolvidos com a casa espírita, que nos tem concedido tamanha outorga, envolvidos na casa espírita, que tem se apresentado como a localidade planejada, projetada e estabelecida para operar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de receber aqueles que foram resgatados, aqueles que se encontram adoentados, aqueles que se encontram por demais afetados na mente, na emoção. Como poderemos sermos nós, os médiuns, aqueles a acreditarem, a ter o direito de dizer e de achar que se encontram depressivos, que se encontram entristecidos, que se encontram agoniados, que se encontram afetados emocionalmente pelo medo, pelo seja lá o que for? O médium não tem mais esse direito de reclamar isso para si. Tem o direito de acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo e em si próprio. Tem o direito e o dever de reconhecer a oportunidade que lhe foi concedida. Tem o direito e o dever de agradecer todo santo dia pelo fato de você ter uma casa espírita séria, donde da sua casa você possa sair para ir até ela, e donde você dela se retire para voltar em melhores condições para a tua casa. O médium é aquele que se apresenta provido do direito e do dever de interpretar o grande momento da vida na qual se encontra envolvido, onde tem tido a oportunidade de receber os clientes na sua amada casa espírita, cujos clientes, encarnados ou desencarnados, encontram-se doentes e abertos a receber auxílio e a receber ajuda. Quanto que às vezes o plano espiritual tem feito isso para conseguir trazer alguém
para que ele possa atravessar a porta da casa espírita, para que comece a receber ajuda e começar a receber o tratamento. Quanto que às vezes eles têm feito isso? Então, o trabalho de parceria, e sendo o trabalho de parceria, há que se interpretar então o processo contínuo de ajuda e de auxílio pelo qual os amigos espirituais nos têm proporcionado, nos têm envolvido, no sentido de que nos sintamos fortalecidos, animados e perseverantes a continuar operando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque algo se deu e ainda dói profundamente em nós. Quando Jesus aqui esteve, o problema não é interpretar quem se encontrava em Jerusalém ou quem não se encontrava em Jerusalém. O problema não é interpretar, em razão das questões reencarnatórias, em questão das questões das vidas anteriores, quem esteve na Palestina ou quem não esteve na Palestina. O importante de se interpretar é o seguinte, que quando Jesus aqui esteve, envolveu e conquistou a todos, encarnados e desencarnados, independente do ponto geográfico que você estivesse no planeta ou no envolvimento fluídico do planeta. De modo a se interpretar que Jesus encontra-se presente em nós, queiramos ou não. E por uma questão de sintonia, por uma questão de frequência, montada ainda em cima de questões de ignorância, alguns presentes gritaram para Pilatos dizendo Barrabás. E por questão de sintonia, ao longo do envolvimento fluídico do planeta e nos mais variados pontos geográficos do planeta, alguém também gritou Barrabás sem que tivesse percebido. E isso até hoje dói em nós. Até hoje dói em nós. Encontrar-se envolvido na casa espírita nos proporciona a possibilidade de nos acertarmos intimamente conosco mesmos, nos proporciona a possibilidade de nos acertarmos emocionalmente conosco mesmos, para que um novo dia surja e este novo dia possa se apresentar para nós da mesma forma como se apresentou para Paulo de Tarso depois que viu Jesus na estrada de Damasco. Então, a obsessão não se teme, a obsessão não se combate, não se teme o obsessor, não se combate o obsessor, não se briga e não se guerreia com o obsessor. Conquista-o. E a única maneira de conquistá-lo é pelas diferenças existentes. E as diferenças existentes são todas aquelas condizentes à apresentação do amor, do carinho, todos eles sentimentos que quem se envolveu nas questões obsessivas esqueceu da existência, esqueceu que existem e com as quais não tem se envolvido há muito tempo. Então há necessidade de apresentar isto para alguém que se esqueceu disso. Há necessidade de que não, em nenhum momento, abramos mãos de continuar, que em nenhum momento possamos nos sentir tão fragilizados ou enfraquecidos, porque muitos são os doentes nas mais variadas localidades do planeta, no mundo espiritual, que assim se encontram e precisam ser recolhidos. E novamente fica o questionamento: eu doente, você doente, quem é que vai fazer o serviço? Então, só para fechar, a casa espírita encontra-se aberta para receber todos aqueles que se encontram necessitados, trabalhadores ou não. Mas há que se pontuar até onde e até quando você quer se sentir fragilizado. Porque o que não podemos nos esquecer é que Jesus conta com cada um de nós, conhece pessoalmente a cada um de nós e sabe perfeitamente sobre as responsabilidades com as quais tenhamos nos envolvido em razão de muito termos pedido e em razão da concessão que nos foi proporcionada. Que a sua paz, o seu amor nos motive, nos fortaleça e nos anime continuamente em seu nome, buscando operar da melhor forma possível no sentido de auxiliar a todos aqueles que se encontram necessitados, certamente, muito mais do que nós. Muito obrigado.